verdadeiro troll só quer sair no tapa. Vou brigar, batalhar, pelejar até a glória. Salve Rasta! Na moral, meu Loa te detona. Eu vacilo, a gente te destrona. Nessa briga, gente vira pó. Ninguém tem dó, só me interessa a vitória. Quem vence entra pra história. Eu tô de pé, boto fé, eu sou o rei dessa arena. Onde já se viu um mago encarando um sapo? Não é mais brincadeira, aqui só tem pedreiro. Cloak. Vem pra luta, até de manhã. Salve Rasta! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, um podcast brasileiro de Hearthstone. Fala meu povo, Daniel GP aí, vamos agora falar de uma expansão que teve um impacto quase nulo no meta. E aí pessoal, Rafael, começar essa zoeira, né, dessa expansão aí, tão querida, tão forte. Pois é, minha gente, e esse episódio vai ser uma coisa atípica aqui, uma expansão que, como falaram aí, não foi tão significante assim. Então a gente vai basicamente cumprir tabela aqui, mas enfim. A gente vai falar de O Ringue do Rastakhan. Essa aí que foi a 10ª coleção lançada por Hearthstone. Então senta aí e deixa eu fazer uma perguntinha. Você quer comprar bolo de fubá? A expansão foi lançada no dia 4 de dezembro de 2018 para fechar com chave de bosta o ano do Corvo. E trouxe para o jogo 135 novos cards. Trouxe também uma skin nova para o Xamã, o Rei Rastakhan, que você conseguia fazendo a pré-venda do maior pacote oferecido. E aqui essa expansão ela foi tão fraca, velho. Mas tão fraca, que até o pacotaço os caras miguelou. Apesar da expansão anterior os caras terem iniciado uma diferenciação maior nas pré-vendas, né, de dar mais coisas, né, skins lendárias, douradas e tudo mais, aqui deu uma miguelada bonita, né, a única coisa que vinha além dos pacotes era a skin, o resto só mudava a quantidade de pacotes, né, a pré-venda normal tinha 17 pacotes e o card back. E o preço era R$ 46,90. Já o pacotaço tinha 50 pacotes só, olha só. O cardback e a skin e o preço R$ 117,90. Eu não sei o que aconteceu aqui. Foram duas pré-vendas terríveis. A primeira, tipo, 17 pacotes, a outra 50, tá ligado? Normalmente 50 é a normal e a outra é 80, enfim. Miguelaram bonito. Vocês chegaram a comprar essa pré-venda chula aí ou não? Comprei. Comprei a maior, tem aí o Rastakhan também, a skin do Xamã, né? Mas realmente eu acho que eles estavam prevendo que ia ser maior flop aí, e aí não, vamos dar bem pouquinho pack aí pra Foi de vergonha. Pois é. E veio o tabuleiro novo, que você passava na arena onde as batalhas ocorrem ali, né? Então tem um portão da arena, os tambores, altares e tudo mais. E sinceramente até o tabuleiro é um dos mais fracos que eu já vi comparado a outros em termos de interação e tudo mais. E esse tabuleiro onde se passa a batalha aí tem a ver com o lore da expansão, que gira em torno dos Trolls, uma raça aí das mais antigas de Azeroth. Tem desde lá do Warcraft pra PC, o RTS lá nos anos 90. E das mais antigas da internet também, né? É,
os trolls na internet, né? Até hoje aí presentes. Gerou até um meme, acho que o meme mais famoso do mundo, né? O Trollface. Mas no caso não é o troll que a gente tá falando, e sim o troll mesmo. O Rei Rastakhan, né? Que dá o nome à expansão, o Ringue de Rastakhan, convoca ali combatentes de todos os cantos de Azeroth para testar suas habilidades, capacidades lá na Arena Gurubashi, que fica no Vale do Espinhaço. E aí nessa competição em si que ia rolar, 9 equipes de lutadores, né, sendo cada uma representando uma das 9 classes do jogo na época, vão lá se degladiar para ver quem é a melhor e quem vai vencer a suruba que vai rolar lá. E cada equipe tem um líder, né, que são os chamados Loas, que são tipo deuses primitivos, assim, bem poderosos, que fazem parte do conjunto de lendárias da expansão. E assim também como tem um sublíder troll dentro de cada equipe. Então tem o líder e o sublíder. E esses trolls também são lendários da expansão. Semelhante a Projeto Kabum, né, que a gente falou, eles lançaram também alguns curtas animados no YouTube que mostravam os confrontos entre as equipes. Assim, curtas bem divertidos, animados, assim, das classes se bulinando, né, umas às outras. Mas nada comparado ao que rolou lá em Projeto Kabum, com um marketing absurdo, né? Chamaram os streamers brasileiros, fizeram como se fosse uma corrida. Aí eles escolhiam qual classe eles iam representar. Tinha aquelas tatuagens de rena, né? Que sai com água. Eles tatuavam da expansão e faziam lá umas provinhas assim, como se fosse aquelas corridas malucas. Sim. Aí eu lembro que participaram disso. E o hype dessa expansão foi muito grande. Pois é, infelizmente, né? Foi. Realmente era porque a gente já tava vindo com o Baku em game, já tinha se arrastando, e eu acho que o pessoal tava mais de saco cheio. Era pra poder tentar ver novos decks. Não aguentava mais ver ali deck impa, deck pá, enfim. Aí o pessoal tava mais no hype pra ver, não, vai chegar essa expansão nova. Vai ter uma rotação. Não, isso não é rotação. A rotação vai ser a próxima. Eu tava perto de uma rotação, talvez cheguem novos decks. E o que aconteceu não foi isso. Nessa ideia aí que o Rafael falou das equipes, tal, dos streamers escolherem e tudo mais, rolou na época também uma interação. Os jogadores podiam entrar lá no site e escolher qual equipe ele se identificava mais, tipo, escolher a favorita dele. E dependendo dos episódios, dos curtas que foram lançados assim, né? Dependendo do episódio final que ia definir qual equipe ganhou, você podia ganhar packs de acordo com a equipe que você escolheu. E, tipo, meio que não serviu pra nada, porque no fim das contas todas as equipes acabaram ganhando packs, tá ligado? Chegou no episódio final lá, foi mostrando cada equipe assim, né? Cada herói equivalente, falando, ó, Xamã ganhou packs, Druida ganhou packs, Guerreiro ganhou packs, tá ligado? Então todo mundo ganhou, só serviu pra tentar aquecer um pouco a ideia aí de interagir com as equipes e tudo mais, mas não ficou muito além disso. Se foram pacotes de Rastakhan mesmo, aí é que não serviu pra nada mesmo. Se fosse pacote clássico ainda, né? Mas foram de Rastakhan. E a expansão teve olha só, mano. Puta que pariu. Até os anúncios da expansão foram meio conturbados. Tipo, antes dela ser revelada oficialmente, ela vazou algumas vezes. A primeira vez que ela vazou foi 3 dias antes da BlizzCon, onde um usuário do Reddit descobriu uma playlist no YouTube com o título em coreano. Então tinha os teasers lá, um monte de coisa no canal coreano. E aí depois de algumas horas antes da BlizzCon, vazou novamente um site, o título da expansão, que eles publicaram antes de anunciarem de fato no evento. Foram ver lá e o domínio www.rastakhanrumble.com estava registrado desde setembro, e que deixou mais ainda na cara qual seria o nome da expansão, né? E aí quando rolou a BlizzCon, realmente eles anunciaram, mostrando os trailers e tudo mais, tentaram fazer uma interaçãozinha com o público lá na hora de revelar as cartas, que eles podiam meio que torcer para cada uma das equipes, e isso impactava quais cartas seriam reveladas ali ou não, enfim. A gente conhece nesse mundo de games, esses vazamentos vêm com muitas aspas, né? A gente nunca sabe se realmente é vazamento ou então a empresa deixou vazar sem querer querendo, né?
Então, No mas... caso do Hearthstone, como ele não tem esse costume de deixar vazar nada antes dos cronogramas oficiais, realmente parece que foi um vazamento acidental. Então, eu dou muito mais valor quando a empresa consegue esconder 100% o que ela tá fazendo, cara. E do nada revelar, do que quando fica querendo vazar por marketing, sabe? É como você vai ter o lançamento do iPhone. Você chega lá, lançamento, já sabe tudo dele, porque vazou tudo dele antes, né? Não tem nem... Pois é, graça. tipo, falando de empresas de jogos, por exemplo, a Rockstar é uma empresa que ela consegue esconder bem o que ela tá fazendo. E aí do nada ela solta, porra, GTA V aí, chegando, Red Dead Redemption 2, e, tipo, ninguém esperando e chega, tá ligado? É um peso muito Descem maior os anjos, do que... né, do céu, entregam assim o trailer e sobe de novo. Exatamente, é. Do que quando fica vazando, né? Tipo, ó, vazou um pôster aqui, ó, vazou um logo, vazou um não sei o que. É muito maior o impacto, né? Apesar de aumentar o hype, o impacto é muito maior, né? O que eu acho que a galera mais ficou animada com essa expansão foi que o trailer, primeiro, a música foi muito legal. A temática da expansão é muito legal, porque ela ressalta assim, se você joga a classe que você mais gosta, ela tem o seu animal, o seu espírito Loa, as suas tradições, vai ter um estilo diferente, não sei o que. Isso anima, né? Quando você... Como eu falo, acho que todo episódio aqui, o forte do Hearthstone é justamente a identidade de classes. E aí, quando vem uma expansão que coloca isso como temática da expansão, fica muito legal. Eu acho que a galera mais se empolgou por causa disso. A pessoa esperava, né? Tipo, nossa, minha classe agora vai estar ainda mais diferente das outras, eu vou ter meu próprio mascote. Vai ser um animal. Foi nessa época também que a Valve tava para lançar o Artifact. E aí rolou altos memes assim do Artifact sendo lançado e sendo totalmente demolido pelo ringue de Rastakhan, com a Blizzard só anunciando. E no final os dois foram uma bosta, né? Foi. Exatamente. Tanto que a gente recebeu a notícia, não sei se foi hoje ou foi nesses dias, que o Artifact foi descontinuado, o 2 inclusive. Foi. Que beleza. Podia apagar as cartas de ringue de Rastakhan também, mas tá bom. Não, tem uma cartinha deles aí que eu não quero que apague jamais. Depois do anúncio oficial lá, então, na BlizzCon, aí eles não revelaram todas as cartas, né, claro, e depois começou a soltar algumas outras cartas em posts e tudo mais. E falando agora do que chegou pra expansão, você pergunta assim, porra, mas tem que ter alguma coisa que chegou nessa porra dessa expansão, não é possível. Ela veio com bastante coisa até, porém lixos. Por exemplo, a nova palavra-chave é massacre, que ela funciona da seguinte forma. A carta que tem essa mecânica, ela ativa o efeito dela quando o dano que ela dá no alvo é acima da vida que ele tem. Então, por exemplo, tenho 5 de ataque. O alvo tem que ter no mínimo 4 de vida ali no máximo, né? 4 de vida, para que o meu 5 de ataque sobre um dano além da vida dele para ativar o massacre. Então é para simular aquela ideia de briga no ringue, os caras se arrebentando, tal, massacre, um batendo no outro. Os trolls loucaços no ringue lá, eles criaram essa mecânica justamente para simular isso, tipo, os caras quebrando tudo, enfim. Então é isso. E um detalhe que esse dano ele precisa ser no seu turno. Ah, Ele exatamente. não... Isso, é um detalhe importante que confundiu muita gente na época. Se o cara atacar o seu lacaio e sobrar dano do seu lacaio em cima do dele, não vale. Você tem que atacar ele. O ataque tem que ser feito no seu turno. Ou feitiço. Realmente, bem lembrado. É uma ideia muito boa. Era uma mecânica muito boa, mas ela foi porcamente aproveitada. Primeiro porque os bônus que você ganhava por causar o massacre ou eram muito lentos ou muito ruins, ou os dois juntos, né? Lentos e ruins. E acabava não valendo a pena você querer se aproveitar da mecânica de massacre. Você queria mesmo, não, vou usar aqui mesmo só para matar o bicho, mesmo sem massacrar, para poder me livrar desse card. Aí foi tão balanceado, eles fizeram tão balanceado que acabou não valendo a pena. E a gente tá vendo o que tá acontecendo no Hearthstone, é que o Power Level ele vai crescendo muito, a gente vai chegar
pra mim, já não é expansão, que é a expansão que teve, pra mim, o power level mais relevado, que foi o Despontar dos Dragões. E aí, quando você pega os cards lá do Despertar dos Dragões e compara com o ringue Rastakhan, vira uma piada de mau gosto o ringue de Rastakhan, porque eles foram relativamente foi tão balanceado que o power level foi lá embaixo. E essa mecânica de massacrar é o resumo do que é um power level baixo. Exato. Você não tem um bônus muito bom por causar um massacre, então você nem usa. Eu concordo. É uma mecânica boa, mas que não aproveitaram direito. Se tivessem... É igual o Inspirar, lá no grande torneio. Pronto. Não é uma mecânica ruim. Tanto é que lançaram depois cartas que tem efeitos como se fosse inspirar, né? Só não tem a palavra-chave inspirar, mas é toda vez que eu ativar o seu poder heróico e tal. E são boas. Mas era só utilizaram muito mal mesmo. Sim, igual o Rafael falou aí, só pra frisar, eu falei de ataque, mas também serve pra feitiço, né? Sei lá, vamos supor, uma bola de fogo com massacre. Se você der 6 de dano no bicho que tem 5 de vida ou menos, vai sobrar massacre e vai ativar mais um efeito ali do feitiço. Além disso, chegaram também os cards Loas, né? Que a gente falou que são os deuses que representam as equipes. Normalmente eles possuem uma mecânica bem forte assim e diferenciada, né? Mas nada demais também, eles só foram colocados para justamente representar cada uma das equipes e é isso. A gente teve, no total, foi um Loa, né? Como se fosse um animal sagrado para cada uma das classes. No total foram 9 Loas, e das 9 eu acho que só se salvou mesmo umas 2. E se quiser ser muito bondoso, 3. Que foi a do Paladino, que era o Shivala, que esse aí pra mim foi o único card que prestou dessa expansão mesmo. Joguei demais com o Shivala. O Janalai, que era lá da Jaina, né? Ele entrou não por causa dele em si, mas foi porque o Odd Mage era um deck, na época, bem forte. E o Janalai era 7 de custo, né? E o que é que dizia o Janalai, né? A gente vai falar do card agora ou só quando for... Você tá muito na frente já, caralho. Então pronto, vou falar só o Janalai aqui. E o Halaz, né? Que era do Hunter. Pronto. Só esses 3 que salvaram, o resto a gente vai passar por cima, que foi tudo lixo. Eu colocaria o Kragua também nessa turma junto com o Halaz, de mais ou menos, dá pra dizer que talvez vi um pouquinho de jogo, mas realmente além deles, pouquíssimo. Que eu não tô conseguindo falar. A gente vai ver, a gente vai chegar depois no do Warlock. O Rafael deve ter ficado muito feliz com o Gul'dan recebendo um Lua tão fracassado, né? Graças Esse do a Warlock Deus. é a maior piada da história, que é o Hirek, né? Foi o único lado bom dessa expansão, velho. Veio carta boa pra caçador e carta ruim pra bruxo. Além disso, vieram os espíritos também, né? Algumas classes receberam espíritos, que como o próprio nome já diz, são tipo manifestações espirituais dos Loas, né? Tipo, não é encarnação porque é um espírito, mas enfim, é uma manifestação ali do Loa. Todos eles são raros, 0/3, e tem furtividade somente no primeiro turno que eles são jogados. Então ele fica furtivo no turno que ele é jogado ali, e depois na volta ele já tá ativo de novo, né? E normalmente os efeitos dele tem a ver com a mecânica dos seus respectivos Loas, né? Então, tipo, o Loa, ele tem a mecânica de... Vamos supor, comprar um card, sei lá. O espírito vai ter também mecânica relacionada à compra de card e tudo mais. Assim como os Loas, os espíritos foram outro fracasso. Ah, Maria. O que não Só foi, de né? olhar... Só de olhar aqui chega a dar uma tristeza. Que também só... Acho que nesse caso aqui foram só 2 que rodaram mesmo. Que foi o do Ladino e do Xamã. E do Xamã rodou mais até no livre do que no padrão. Enfim, muito ruins. É porque, como eu disse, você queria tirar valor dos espíritos, né? E aí você acabava perdendo um turno jogando um espírito 0/3 por 4, 3 de mana, não fazia nada ali no turno 3, 4, para depois você começar a tirar valor dele, enfim, não. Muito ruim. Nossa. Exatamente. E para fechar essa diferenciação também, como a gente falou lá em cima, né, cada equipe além do seu Loa tinha um Troll representante.
Então as classes receberam também um troll, né? Cada classe recebeu um troll representante ali como lendária. Que também tá na mesma ideia, né? Se for salvar, salva 1 ou 2 no máximo. Com tudo que rolou nessa expansão. Teve um modo de jogo novo, né? Me incomoda muito esse esquema da Blizzard de toda a expansão querer trazer um modo novo. Não hoje em dia até ela tá dando uma diferenciada, mas nessa época, depois da primeira que surgiu lá em Kobolds, eu acho, todas as seguintes vieram mais ou menos na mesma ideia. E 9 dias depois dessa expansão chegou o novo modo, que é o Sessão no Ringue, né? E só pelo nome você já pode imaginar que é bem parecido com Sessão de Masmorra do Kobolds ou Caça aos Monstros de Bosque das Bruxas. O que de fato é mesmo, tipo, você começa escolhendo um santuário lá, né? Que são cartas de custo 0 que podem... que tem uma classe que é correspondente a ela e um efeito bem interessante. Por exemplo, seus gritos de guerra são ativados mais 2 vezes... No início do seu turno, roube um card do deck do oponente, ele custa 2 a menos, por aí vai. E aí cada classe possui 3 santuários disponíveis, né, diferentes. E quando você escolhe um deles, automaticamente você se torna um lutador daquela classe em si. E a ideia então é você ir vencendo chefes, que vão pertencendo às outras 8 classes que sobraram, né, diferente da que você escolheu. E diferente de Kobolds e Bosque das Bruxas, aqui não tem uma variedade de chefes, eles são sempre os mesmos, só que pertencentes a outras classes que não a que você escolheu. E é no mesmo esquema, vai lutando, vai escolhendo conjuntinho de carta para compor seu deck, vai escolhendo carta especial, que se chamaram de companheiros, né, para entrar no deck, que são cartas um pouquinho mais poderosas ali. E assim vai ganhando, e se você conseguir chegar no final... diferente dos outros modos que você tinha que conseguir com todos, né? Esse aqui você conseguindo uma vez só, pelo menos nisso a Blizzard aliviou. Você conseguia o card back comemorativo ali, não precisava ganhar com as 9 classes. É isso, basicamente. Eu acho importante dizer que, assim, não era um modo de jogo novo, né? Era uma aventura single player que a Blizzard lançava. Um conteúdo extra, adicional, single player que você jogava lá no modo aventura. Aliás, ainda pode jogar, né? Porque o modo de jogo hoje ganhou outra conotação, né? Com os outros modos, assim, o campo de batalha, agora o mercenário sendo lançado. Exato. Podemos categorizar dessa forma. O que é single player não é um modo de jogo, e sim é uma aventura. É um modo single player. E modos de jogo são PVP, né? Mas, rapaz, eu passei tanta raiva nesse modo pra conseguir esse card back. Eu consegui com o totem de escudo divino lá do Paladino, mas nossa, como eu suei, meu amigo. Esse aí, graças a Deus, eu não tive o problema que eu tive lá no Bosque das Bruxas, não. Esse aqui eu consegui rápido, graças a Deus. Esse foi de boa também pra mim. Uma vez só. Pra mim, eu suei, bicho. Bom, falar dessa introdução então, vamos passar agora para as tradicionais cartas de classe. E vamos que tem muita coisa pra falar, esse episódio aqui vai ser o maior de todos, com 5 horas de duração. E eu vou começar aqui com o Druida, eu vou falar uma carta só por respeito. Porque ela está no BG hoje em dia. É o Escornante Couro de Ferro, custo 7/7. É uma fera, tem massacre de evocar um couro de ferro nanico 5/5. Então se ela matar o cara sobrando o alvo, né, sobrando dano, vai evocar um bicho 5/5. Só falei dela porque tá no BG. É tão ruim essa carta que até no BG é uma das piores feras que tem pra poder ser pegado. Até no BG é ruim. Como pode, né, mano? Eu vou falar de 2 cards aqui, certo? E já é muito. Vou falar que é a Druideza de Guerra Lote, que ela era um card lendário de 3 de mana, 1/2, que tinha escolha 1. Transforme-se em um dos 4 formas de dinossauros de Lote. Aí ela ganhava venenoso, ou podia ganhar furtivo, enfim, eram 4 formas que ela tinha para mudava os status.
mudava os status. Eu só tô falando dela especificamente porque ela vai rodar bem quando chegar o Udun, Salvador de Udun, com a missão lá do druida. O escolha 1 dela, ela se transformava num bicho de 3 manas, 4/6, furtivo, com venenoso, com dano mágico. Aí ela ficou boa, mas foi só nesse período. Até lá, era só card de enfeite. E vou falar também do card Puro do Gato, que é um 0 de mana, é uma magia comum, que tinha o texto dizendo que conceda mais 2 de ataque ao seu herói neste turno. O card é horrível, inclusive ele vai estar no Core 7, né? Mas esse card ele rodou muito bem no Mechatool Druid. Para poder você ciclar, né? Você colocava lá o leiloeiro e o magias de custo baixo e você conseguia ciclar bem o deck para poder comprar o Mechatool. Eu não acho ela tão desgraçada, não. É bem ruim. É porque a mecânica de druida É porque ela não... O druida, ele tem maneiras mais eficientes de limpar a mesa do que você botando 2 de ataque ao seu herói e batendo com a sua cara, entendeu? Gastando vida. O druida, ele tem ira, ele tem patada, ele tem um bocado de carta que ele consegue fazer isso sem gastar vida. Aí essa carta termina sendo defasada. Agora, no conjunto essencial, que o druida não vai ter mais acesso a esse tipo de coisa, eu acho que ela vai se tornar uma peça mais importante. Não acho ela tão assim... Pra 0 manas, eu acho ela ok. Outra carta do druida que viu o jogo foi um feitiço custo 4, Instintos Predatórios. Ele compra uma fera do seu deck e dobra a vida dela. O druida ele fazia isso muito com aquele urso do Bosque das Bruxas, aquele 3/12 provocar. Aí ele ficava um 3/24 e ele conseguia ficar jogando essa. Ele rodou com aquela menina que tem Renascer também no Despontar dos Dragões no padrão, bem no finalzinho do padrão de Despontar dos Dragões. Ela é uma carta muito poderosa, mas também foi só isso mesmo. Caçador. Acho que aqui é o que mais foi beneficiado, né, com essa expansão, que mais teve cartas rodadas que prestam. Vou falar da minha favorita, que é o Zuldin, que é a carta de herói que veio aí pro Caçador, a única carta de herói da expansão. Ela é custo 10 e o grito de guerra é: lance todos os feitiços que você tiver lançado nessa partida. Alvos escolhidos aleatoriamente. Isso aqui entrou no meu queridíssimo Spell Hunter, que vai ficar ainda mais forte lá em A Seção das Sombras, com alguns feitiços, mas aqui já estava bem interessante. E é isso, Zuldin, boladão, joguei demais. O poder heróico dele é 2 manas, causa 2 de dano, né? Igual o poder heróico aprimorado do mago. Inclusive, o Zuldin, além do Spell Hunter, ele ficou forte por Secret Hunter, né? Porque ele lançava de volta os segredos que você tinha jogado, enfim, o Zuldin foi uma ótima adição. Isso aqui é um caso clássico de card balanceado, né? O Zuldin é um card muito bem balanceado, ele custa 10 manas, ele tem um efeito muito bom, mas ele não é quebrado. Ele é uma jogada de tempo muito forte, né? Você gasta 10 manas, pra você gastar 10 manas ele tem que ter um efeito sensacional. Aí ele realmente rejoga todas as cartas que você jogou, aí limpa a mesa do cara, você fica com a mesa gigante, tudo bufado, cheio de segredo. Mas também é só aquilo, né? Depois disso, ele não fica gerando valor infinito, ele não fica atrapalhando infinitamente o oponente. Ele é realmente, eu acho que é a carta de herói mais balanceada também. É uma das minhas cartas favoritas de todos os tempos no jogo. A gente tem também um drop 1 muito bom que veio nessa expansão, rodou por muito tempo, que foi o Garratak. É uma fera, um mana 1/1 comum, que tinha rapidez e grito de guerra. Adicione um lince 1/1 com rapidez à sua mão. Ela fazia trocas ali no começo do jogo, além de ser fera, ter sinergia com fera, e ainda gerava um cardzinho 1/1 para sua mão, que era importante pro Hunter poder conseguir trocar ali no começo do jogo. Sim. E vou falar só de mais um card, que era o Chamado do Mestre, que é um feitiço épico de 3 de mana, que dizia o seguinte: descubra um lacaio do seu deck. Se os 3 forem feras, compre todos. Esse card aqui, muito forte, você formava um deck de feras muito razoável, e o Hunter sempre teve um probleminha de comprar carta, né? E agora com o Chamado de Mestre, e a gente vai ver nas próximas expansões também o Hunter ganhando ferramentas boas de compra, mas especificamente falando desse aqui do Chamado de Mestre, ele é fantástico. 3 manas comprar 3 lacaios é muito bom. Tinha o barulhinho, né?
É, esse mesmo. Muito boa, muito boa. Adoro essa carta também. Vou falar do outro spell aqui dele, que eu curti pra cacete, que é a flecha com isca. Custo 5, cause 3 de dano. E se for massacre, ela vai evocar um Demossauro 5/5. Então é um feitiço que você consegue remover alguma coisa ali, causando 3 de dano. Ou dar dano direto, se você precisar. Porque é 3 de dano, independente do alvo. E ainda se você matar o alvo com mais dano do que a vida, você invoca um bicho 5/5 ainda. Isso aqui no Spell Hunter, lindo demais. Ele rodou no Spell Hunter e no Secret Hunter também. Ela, no Spell Hunter, ela entrou no começo do meta, mas depois viram que ela só era um ataque flanqueante piorado. Aí pararam de rodar. Ela custava 1 a mais para talvez você conseguisse 5/5. Mas no meu Spell Hunter eu rodei até o final da expansão, até rotacionar mesmo. Também. Eu gostava muito dessa também. carta. Principalmente do ponto de vista de lore, né? Ela é uma flecha com isca. Você tá mandando a flecha, dando a flechada no bicho e tem lá uma carnezinha que atrai o dinossauro, né? Pra ele chegar. Isso eu achei muito bom. Tinha a animaçãozinha, né? Tinha a flechinha com o bifezinho na ponta. É. Outra carta de caçador muito boa que rodou nesse tempo foi o Machado do Caça-Cabeças. Era uma arma custo 2, 2/2, e o grito de guerra dela, se você controlar uma fera, receba mais 1 de durabilidade. Ela foi extremamente importante ser lançada junto do Garra-Ataque, daquela ferazinha 1/1 que o Daniel comentou, porque elas combavam muito bem juntas. E o Caçador era a classe mais versátil que tinha no jogo nesse momento, e um dos decks que ele tinha de bastante força era o Beast Hunter, né? O Caçador de Feras. E essa arma fazia muito estrago. Ela causava 6 de dano por 2 manas. Era como se fosse uma bola de fogo por 2 manas. Inclusive ela tá no Core Set, né? No Essencial. Ela vai pro Essencial. Eu vou falar só a última carta aqui do Hunter, que foi o Loa dele. Pra vocês verem como era fracassado, mas ele rodou depois, certo? Que foi, não sei se é Alazio ou Alazio Lince, que é 5 manas, 3/2 fera, ou seja, uma jogada de tempo ridícula. E você tinha como grito de guerra, encha sua mão de linces 1/1 que tem rapidez. Então se você jogasse isso aqui e tivesse só 2 cards na mão, você enchia sua mão com mais 8 cards, que era esse lincezinho, que é o mesmo lince lá do Garra-Ataque, né? Que o Garra-Ataque gerava. Aí ficava com 8 linces na mão, 1/1 com rapidez, e aí você jogava conforme fosse precisando. Muito ruim, um Lua muito ruim mesmo. Ele foi começar a ver jogo quando chegou o Doom, né? Com a missão do Hunter, para poder você, quando a gente for falar lá, ele consegue se aproveitar muito desses tokens, né? Esses tokens que são gerados. Mas ele só foi ver jogo lá e ainda assim nem era tão forte. Exatamente. O Mago, passando aqui, minha classe favorita, infelizmente não teve muita coisa. O que vale falar aqui, acho que o mais interessante foi o feitiço Onda de Impacto. Custo 5, causa 2 de dano a todos os lacaios. Se for massacre, você adiciona um feitiço de mago aleatório à sua mão. Você conseguia buffar com Spell Power, enfim, conseguiu uns efeitos legais, gerar um valorzinho. É importante lembrar que a Onda de Impacto, ela gerava um feitiço aleatório para cada massacre que ela deu. Verdade, bem então, lembrado. se tivesse 3 lacaios com 1 de vida e ela matasse os 3 com dano e massacre, você recebia 3 feitiços aleatórios. E a Janalai, que o Daniel tava falando lá no começo, eu rodei ela depois no meu Highlander Mage, lá depois de Udun e tudo mais, mas não era coisa de meta, eu que quis fazer. Porque eu percebi que eu usava muito poder heróico, então quando essa carta viesse na minha mão, ela podia me ajudar a combar com o Radgar ali, invocar 2 Ragnaros, né? Porque o efeito dela é grito de guerra. Se seu poder heróico causou 8 de dano nessa partida, você invoca Ragnaros, o Senhor do Fogo. Ela é custo 7, 4/4, tinha esse efeito aí que mais pra frente eu usei. Na época eu não vi rodando não, vocês viram? De Rastakhan ela rodava no Mago Ímpar. Eu vou falar de 2 cartinhas aqui, que foi as 2 de custo ímpar, e as 2 entraram no Mago Ímpar nessa época. Que é Piromaníaca, que era um lacaio raro de 3 de mana, 3/4, é que sempre que seu poder heróico matar um lacaio, compre um card. Lembrando que o poder heróico do mago, quando ele sofreu o upgrade, causava 2 de dano. Então era muito fácil o mago conseguir matar e comprar um card quando jogasse esse lacaio.
E a gente também tinha um Cospe Fogo Ousado, que era um lacaio comum, humano 1/1, que o Grito de Guerra, seu próximo poder heróico neste turno, causa 2 a mais de dano. Ou seja, no Mago Ímpar causava 4. E aí você também conseguia chegar nos 8 de dano lá do Janalai. O Janalai precisava que você tivesse 8 de dano. Então você acelerava essa missão, entre aspas, de causar 8 de dano. Para quando chegasse no turno 7, o Janalai já invocar o Ragnar. Verdade mesmo. Agora eu lembrei. Além disso, eles lançaram um mago, teve uma mistura, né? Parte do conjunto de mago foi para essa sinergia de poder heróico e a outra parte foi para elementais, sinergia com elemental. E dos elementais que rodaram, que chegaram com esse conjunto, da sinergia com elemental, né, no caso, foi um feitiço comum, custo 0, chamado Evocação Elemental, que diz: o próximo elemental que você jogar nesse turno custará 2 a menos. Esse feitiço não rodou durante a expansão de Rastakhan, só foi rodar lá no futuro depois, quando lançaram a Ascensão das Sombras, que aí as expansões de 2017 foram rotacionadas, e quando foi lançado o Ciclone de Mana, que aí ele conseguia jogar o Ciclone de Mana custando 0. Verdade mesmo. Era tipo uma preparação, só que pra elemental, né? Isso, E exatamente. o pessoal usava esse também, Rafa, essa evocação elemental, para descer o gigante da montanha. É verdade, bem lembrado. Nessa época aí que você tá falando, tinha gente que rodava também rodava junto com o gigante da montanha. Aí você não tivesse o ciclone de mana para jogar, aí você dava o desconto no gigante da montanha e descia ele ali mais cedo. Verdade, bem lembrado. Paladino, vamos passar aqui pro nosso querido Uther. Paladino. Já pode falar aí, que eu sei que você tá louco pra falar desse tigre abençoado. Vamos lá. O Shivala. Lacaio lendário. 25 manos. 7/5 fera. Escudo divino, rapidez e roubar a vida. Ela custa 1 a menos para cada mana que você tiver gasto em feitiço. O Paladino, nessa época que... Não exatamente nessa época, mas foi aqui que nasceu o deck do OTK Paladino, que você colocava alguns feitiços, algumas curas, e você conseguia sobreviver para poder jogar a Shivala. E tem um card lá que hoje é do clássico do Paladino, que é 5 manas, que você compra o card e dá o dano do custo de mana desse card no alvo que você quiser. É Ira Sagrada. Ira Sagrada, exatamente. Aí você jogava, você conseguia, esse deck de Paladino, conseguia deixar o Shivala como o último, né? O último card que você ia comprar. E você usava a Ira Sagrada para jogar 25 de dano na face do oponente. Era fácil matar alguém, né? É muito difícil alguém ali no turno 12, 13 conseguir sobreviver a um ataque de 25 de dano. Então esse Shivala foi muito utilizado por mim. Inclusive o deck que eu mais gostei da minha vida do Hearthstone rodava Shivala. Para ajudar nesse deck, teve 2 cards muito importantes. Primeiro, Tempo Técnico, que era um feitiço comum de 3 de mana, que dizia: seu herói fica imune até o seu próximo turno. Isso aqui é como se fosse um bloco de gelo piorado, né? Que o bloco de gelo ainda é bem melhor, mas aqui você conseguia garantir pelo menos também mais 2 turnos de vida. Às vezes o oponente estava com a mesa gigante, você não conseguia ter a resposta, você jogava um Tempo Técnico, ele não conseguia te dar nenhum dano, aí você comprava a resposta na sequência. E também teve o Clarão de Luz, que era um 2 de mana, um feitiço comum, que dizia: restaure 4 de vida e compre um card. Muito bom para combar com aquele... Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas era aquele 2... É um lacaio lendário de Paladino, que era o 2 de mana, 1/2, que ele dobrava as curas que você tinha, né? Era o Kango. Ele era o Kango, ele mesmo. Kangozinho, que ele também tinha escudo divino, né? Aí você conseguia, ali no turno 4, comprar um card, restaurar 8 de vida. Às vezes você estava sendo muito massacrado e você conseguia respirar comprando o card. Acho que só, né? Mas algum acho que não, né? Acho que só. Que veio pra Paladino realmente foi esse suporte pra o deck OTK. o deck OTK de Shirvala. OTK é o One Turn Kill, que significa matar em um turno, pra quem não conhece o termo. E ele é um dos poucos decks OTK que eu considero
saudável, assim. Ele é um deck que exige muita interação entre você e o oponente, não é fácil, você precisa administrar bem os seus recursos, você precisa saber quando embaralhar a Shivala no seu deck, quando você pode jogar ela, quando você não pode. Porque tem vezes que você ganha com esse deck sem nem usar o combo da Ira Sagrada, você ganha só porque você tem, sei lá, 4 Shirvalas na mesa e o oponente não consegue lidar com isso. E você tem que se lidar muito bem com cura, saber quando você usa a cura certa, quando você gasta o turno para comprar carta. E ele é um deck assim que pune muito quem joga mal com ele. Tanto é que durante todo o tempo em que esse deck existiu, ele sempre teve um win rate negativa nas listas de meta. Sempre foi um deck de 45% de win rate. Mas ele era um deck que recompensava muito quem sabia jogar bem com ele. Tanto é que ele era um dos decks mais prevalentes em torneios. Os profissionais levavam lá, era sempre na época do torneio, né? Quando virou o ano, era na época já de Ascensão das Sombras. E era dividido entre Control Warrior e o Shirvala Paladino. E você tinha também aqui nessa época, no meta, tinha muito, o Rafael já falou, a classe mais versátil que tinha mais decks presentes era o Hunter. E um dos principais decks do Hunter era o Spell Hunter, era muito forte o Spell Hunter. E esse deck de Shivala Paladin, ele conseguia bater muito bem de frente com o Spell Hunter, com o Secret Hunter, por isso que, enfim, nessa época eu joguei demais com esse deck, gostei muito. Mas e se soubesse jogar, né? Se você tinha Porque também se não soubesse, você era severamente punido e atropelado. Era muito difícil, um deck muito difícil. Às vezes você tava com a mão cheia, você tinha que jogar alguma coisa pra você não podia correr o risco de queimar a Shivala, né? Então você tinha que jogar qualquer coisa, enfim, é um deck bem complicado, que pra mim foi o melhor deck que eu já joguei no Hearthstone até hoje. Caralho, gostou mesmo. Melhor que Tempo Rug? Sim. Melhor que... Como chama aquele? Na arma? Kingsbane. O Kingsbane. Melhor até que Galacrone. Pra mim, Galacrone Rogue, ali, pós Despertar dos Dragões, pra mim foi um dos melhores decks que eu já joguei, mas ainda assim esse aqui tá assim. Caralho. Tá vendo? Não pode falar mal de Rastakhan, né? Se falar mal, então, tá hipócrita. Tá elogiando pra caralho Rastakhan aí, ó. Cuspindo no prato que comeu. Só salva Shivala aqui, Shivala. Passando pro sacerdote, passou mal. Igual o Daniel fala. Eu vou citar aqui o Horror da Tumba. Eu me lembro vagamente de ver esse cara entrando em alguns decks aí. Que ele é custo 12, 7/8, tem provocar e custa 1 a menos para cada feitiço que você lançou nessa partida. Eu não lembro ao certo qual arquétipo que entrou isso aqui, mas eu vi entrando em alguns decks, não sei se vocês vão lembrar aí. Eu lembro também, ele rodou no APM Priest do Dog. Que rodava no nome, né? Você comprava o deck inteiro, botava esses Horror da Tumba, aí quando acabou, o pessoal respondeu, você jogava nome ali no final. E aí você usava, vou até falar, Sessão Espiritual, que era um feitiço comum, 2 de mana, que diz, quando um lacaio, adicione uma cova dele à sua mão. Aí você conseguia jogar 2 nomes, né? E o Horror da Tumba, ele rodava no deck do Dog, que era aquele de ficar dobrando o ataque do Javali, aquele que tinha que jogar bem rápido e tal. Aí, por ele justamente jogar esse monte de feitiços, o Horror da Tumba ficava muito barato, muito rápido. Aí, às vezes, ele não conseguia matar com um ataque, ele botava o Horror da Tumba pra o cara ter mais dificuldade de chegar no Javali. E fora isso, rodou a Histeria Coletiva também, que eu vi entrando. Custo 5 force cada lacaio a atacar outro lacaio aleatório. Então é tipo uma briga, só que nem bem uma briga, né? Rola uma treta entre todos os lacaios do campo ali. Servia pra dar um fôlego ali, limpar alguma coisa, sei lá. Mais uma limpeza de campo aí quebrada pro Priest, né? Ele tem pouco, né? Já tinha o Grito Psíquico, ainda ganhou a Histeria Coletiva aí. Sempre. Porque o sacerdote, ele tinha uns problemas com o conjunto clássico dele, que hoje já foram sanados, né? Mas na época ele tinha muito problema e ele exigia, do ponto de vista do design, que ele tivesse essas limpezas de mesa sempre, para poder se manter enquanto classe. Aí sempre vinha, principalmente nessa última expansão do ano, que era quando rotacionava. No caso, ele ia perder Grito Psíquico quando rotacionasse, mas ele precisava ter alguma expansão para poder permanecer viável. Aí eles lançam
A histeria coletiva. Tá falando que ele é mimadão, então. É. Sempre tem que ter as coisas, senão passa mal. É. Passando pro Ladino aqui, eu vou falar do espírito dele, que eu vi rodando bastante, viu? Espírito do Tubarão, custo 4, 0/3, como todo espírito, né? 0/3. Tem furtividade por um turno. E o efeito dele é: os gritos de guerra e combos dos seus lacaios são ativados 2 vezes. Então eu vi alguns combos rolando com isso daqui, tanto com grito de guerra quanto com card combo mesmo. O Ladino tem muito disso. E eu vi esse espírito rodando uns deckzinhos aí, mas vi acho que só no começo, logo que saiu a expansão. Depois sumiu também. Quando sair a Sessão das Sombras, ele começa a ser usado de novo, porque a gente vai ter o Mandrião, né? O Mandrião da Mal. E aí a pessoa gostava de gerar vários servos com o Tubarão, né? E Mandrião. E rodou também mais pra frente. Mas é assim, nada de extraordinário, né? Meu Deus, chegou esse espírito e o Ladino passou por cima de todo mundo, não. Era como todos os outros. Esse aqui era o bem mais ou menos, o resto era ruim. Isso, exatamente. Fora isso, o grupo de pilhagem, né? Grupo de pilhagem, feitiço custo 3, compre 2 piratas do seu deck. E se for combo, você compra uma arma ainda. Então dava um valor muito grande, né? Você comprava 3 cartas, basicamente, por 3 de mana. E ainda ciclava o seu deck, né? Comprava o que você queria comprar, né? Armas e piratas. Show de bola. Essa carta, inclusive, até hoje roda no livre, né? No deck lá de Kingsbane Rogue. É uma das cartas principais para você poder comprar a sua arma, né? A arma bufada. Na época também entrou no Kingsbane Rogue. Essa carta, inclusive, ela vai ser nerfada mais pra frente. Ela vai pra 4 de custo. Depois ela volta pra 3 depois de um tempo. Ela foi pra 4 porque o Ladino vai ficar bem forte. É pós a Sessão da Sombra, né, Rafael? Que ele fica bem forte. Isso. Pronto, ele fica muito forte. Aí, nessa época, preparação custava reduzir 3 o custo. Então você conseguia comprar 3 cards no turno 1. Você usava a preparação, o grupo de pilhagem comprava 3 cards. Xamã da Massa. Dessas aqui eu lembro só de 2, que é o Lordento do Brejo, custo 3, 3/3. Grito de guerra, devolva um lacaio aliado à sua mão e conceda-lhe +2/2. Isso aqui entrou depois no deck de missão do Xamã de Grito de Guerra. Bem, bem interessante. E a Chuva de Sapos, custo 6, um feitiço. Evoque 3 sapos, 2/4 com provocar. E tem a sobrecarga de 3 manas, também vi rodando em alguns decks aí, pra dar uma defesa na mesa, né? Enquanto. É mais ou menos o mesmo uso daquela custo 3, né? Que invoca os 2/3 lá. Era mais ou menos isso, só que pouquinho mais acima ali em termos de tamanho, né? Dos bichos e tudo mais. Na minha concepção, isso aqui era. A sobrecarga desse card é muito alta. Não vale a pena. Você pagava 9 de mana por 3 sapos 2/4. Ah, tu jogava no turno 6. Mas ali sufoco, turno né? 6 e 7 não é uma ameaça, um sapinho 2/4. E aí depois você ainda ficava sobrecarregado 3, era complicado esse card. Era mais pra sufoco, né? Tá passando sufoco, joga aí o bagulho. Eu lembro também de 2 cards aqui, eu vou falar o Lambin, que era a arma dele, né? Que Tá merda, lambinha. Agora que eu vi que é um sapo essa porra com uma língua. Aí era 2 de mana, 1/3 raro, que ele tem mais 2 de ataque enquanto você tiver cristais de mana sobrecarregado. É um card bem forte, entrou num deck agressivo de Xamã, não no padrão, mas no livre. Tinha um deck agressivo que rodava, que você utilizava muita carta de sobrecarga. E vou falar também das Visões Inquietantes, que era um feitiço épico de 3 de custo. Próximo feitiço que você lançar neste turno custará 3 a menos. E descubra um feitiço. Você usava esse, gastava 3, descobria um feitiço, e aí você escolhia, e esse feitiço descoberto já vinha com desconto de 3 se você quisesse utilizar. Não quero utilizar, quero utilizar outro feitiço que estou na mão. Ele também estava com desconto de 3. Esse card aqui, ele viu o jogo, o Xamã ele vai ter um deck bem forte, um pouquinho mais pra frente. Ele tinha uns minions grandes com aquele Fúria dos Ventos, aquele elemental com Fúria dos Ventos, 4/8, que tem roubar vida. Aí eram uns minions. Não era um Big Xamã mesmo, que é o que tem hoje no livre, mas tinha alguns minions grandes e utilizava esse feitiço aqui para poder gerar valor
e você conseguir responder a mesa ali no começo. O Espírito do Sapo viu algum jogo no livre, como o Daniel comentou anteriormente. Ele era custo 3/03, como todo espírito, era 0/3 e tinha furtividade por um turno. E sempre que você lançar um feitiço, compra um feitiço do seu deck que custa 1 a mais. Então você saía ciclando, né? Jogava um feitiço custo 1, comprava um 2, aí jogava de 2, comprava um 3. Aí jogava outro de 1, aí comprava outro de 2, e assim ia. Você conseguia comprar muitas cartas com isso. E outra carta legal que foi lançada foi que viu o jogo, né? Foi um feitiço custo 1 comum, o esmagamento totêmico. Ele causava 2 de dano e se tivesse massacre ele evocava um totem básico. Isso daí viu muito jogo no Malygos Shaman, que no livre nessa época ele era bem forte, era o deck de Malygos mais forte que tinha era o de Xamã. E por essa carta ser um dano direto por 1 mana, ele via muito jogo com o Malygos, era bem sinérgico. Mas de resto só. Passando aqui pro bruxo. Eu não vou falar nenhuma carta aqui, porque eu não vi nenhuma rodando. Mas eu não vou falar uma que rodou, mas eu vou falar uma que me deu curiosidade agora. Que é o Contrato Caótico, custo 8. Destrua metade do deck de cada jogador. Ela é uma épica, você consegue ter 2 no deck. Então se jogar 2, fica na fadiga o jogo, é isso? Nessa época aqui, eu nem sei o nome daquele jogador holandês, o X, né? Thais. Ele tinha o Thanos Warlock, né? Que era pra você destruir a metade do deck do oponente. Utilizava esse card. Na verdade não vai pra fadiga, né? Ele destrói metade, né? Sobra 15, metade 7, mas você vai ter comprado já, enfim. Deck meme realmente não rodou muito. Eu vou falar, o único card mesmo de verdade que rodou aqui de Warlock foi o Agrupamento Macabro, que era um feitiço raro de 1 de custo, que ele destrua um lacaio aliado, conceda +1/+1 aos seus outros lacaios, né? Seus lacaios estão na mesa. Esse card aqui viu o jogo sim, Zulok, né? O Zulok enche a mesa. Você tem um bichinho lá fraquinho, com 1 de vida, você destrói ele e bufa toda a sua mesa. O bruxo tem vários desses cards de dar +1/+1, né? Por um sacrifício, né? Descarte uma carta, dê +1/+1 pra todo mundo. Faça isso, dê +1/+1 pra todo mundo. Enfim, esse aí também é um desse esquema. Guerreiro, eu vou falar do Loa dele. Acho que foi um dos que eu vi rodando, que é Akali ou Rinoceronte. Custo 8, 5/5, tem rapidez e tem massacre. Se massacrar, você vai comprar um lacaio com rapidez do seu deck e vai dar +5/5 pra ele. Esse aqui eu vi rodando, hein? Eu vi só em deck meme. Pois é, eu vi no Concede Warrior, você jogava e perdia com esse deck, porque foi uma jogada muito lenta, pelo amor de Deus, muito absurdamente lenta. O que eu vi rodando mesmo no Guerreiro, assim, a ponto de ser meta, competitivo e tal, foram 2 cartas que entravam no Guerreiro ímpar. Era Lanceiro Fumocardo, custo 3, 3/2, e o Grito de Guerra, se você tiver um dragão na mão, você destruía um lacaio inimigo ferido. Era o mesmo efeito do Executar, né? Se tivesse um dragão na mão. E um custo 5, 5/5, um dragão, que chamava Draco Escama-Brasa. E o Grito de Guerra dele, se você tiver um dragão na mão, receba +5 de armadura. Eram cartas que entravam no Guerreiro ímpar, para gerar mais valor. Esse dragão aí parece a arte dele, muito o dragão negro de olhos vermelhos, né, do Yu-Gi-Oh! É mesmo. Tá ligado? Inclusive vai ter um card recente que parece também. Clássico Yu-Gi-Oh! Fazendo escola, card game. Eles tentaram lançar um arquétipo de dragão, né, pro guerreiro e tal, mas sei lá. Lembra, eu vou falar só num card aqui que ele teve um polêmica entre aspas na época, né, que é o card o outro lendário, né, que era um 4 manas, 4/3, que ele tinha como Grito de Guerra, copie todos os dragões da sua mão. Teoricamente você teria uma jogada de valor muito boa. Só que esse card, ele foi indicado como sendo 3, se eu não me engano, era 5 mana, 5/4, ou era 3 mana, 3/3. Apareceu desse jeito, depois a Blizzard corrigiu para 4 manas, 4/3. Tanto que o pessoal, quando viu o card, isso aqui dá pra entrar no Guerreiro ímpar e tal. Só que ele deu ajeitado para 4 manas, 4/3 e não deu mais pra ir pro Guerreiro ímpar. Toma! Fora do Guerreiro ímpar, né? O Guerreiro nessa época se resumia a ímpar. Mas tinha umas tentativas de rodar Guerreiro Controle, Guerreiro Highlander e tal.
E outras cartas que rodavam eram Feitiço custo 2, Rugido do Dragão. Ele adicionava 2 dragões aleatórios à sua mão, servia para pegar mais valor. E uma arma custo 6 chamada Soul 3. Ela era uma arma 4/4, 4 de ataque, 4 de durabilidade. E tinha massacre e você pode atacar de novo. Então servia para sair limpando a mesa assim, batendo e um monte de lacaio e tal. Putaço, porque ele tomava dano. Ele putaço, saía pistolado, tancando tudo com a cara. Vamos agora passar para as cartas neutras. Aqui dá pra contar nos dedos da mão do Lula quantas rodaram, hein? De um modo geral, a maioria de custo alto, né, também. É, realmente. Vamos começar por qual custo, hein? Acho que viu o jogo custo 2. O do custo 1 viu? O Capataz de Sarunita viu o jogo sim, inclusive no Paladino ímpar. Nunca nem vi. Oxi. Rodou na minha versão de Paladino. Que ele era um lacaio neutro, né? Comum, 1 mana, 2/3 é o último suspiro, evoque um lutador de aluguel 0/3 com provocar para o oponente. Isso aqui, como era custo 1, entrou, eu rodava no meu odd Paladino. E rodou um tempo, depois ele foi substituído. Falando de custo 2 aqui, eu lembro da Mandingueira Árvore de Fogo. 2/2. Grito de guerra, se você tiver um dragão na mão, descubra um feitiço. Saudoso Dragon Priest, tentei fazer na época, tentei encaixar essa carta. É engraçado que a arte dela parece nos Mortal Kombat antigos, do Super Nintendo e tudo mais. O Shansung, quando ganhava, ele fazia a mãozinha assim, uma bola de energia na mão. Ela tá igualzinha. Só que era verde, né? Ele tira da alma da pessoa. Isso, é. E o dela é amarela. A Mandingueira aí também rodou no Mago, né? O Mago rodava pra poder ganhar um valorzinho com os dragões que tinha. Mas não agora, exatamente depois. Porque o Mago ganha mais nos dragões. Mais algum custo 2 ou vamos pro 3? O Moleque da Água, custo 2, 2/1. E o Grito de Guerra, seu próximo poder heróico neste turno, custa 0. Então ele ajudava bastante. Ele ajudava bastante, não agora, mas bem depois com o Xamã de missão, o Quest Shaman. Aí ele ajudava a ficar mais fácil de usar o poder heróico e gritos de guerra poderosos. Eu vou falar também de 2 outros custo 2, certo? Que era a Morde de Calcanhar Sacana, né? O nome bem sacana. 2 de mana, 2/1 comum, que tinha roubar a vida e grito de guerra, cause 1 de dano. Isso aqui hoje, inclusive, esse cara tá rodando lá no livre, por causa do Pen Warlock, né, que é o bruxo da dor, você fica se causando dano, enfim. E na época rodava também no Mechatoon Warlock, né? Porque o Warlock precisava comprar carta, precisava também se curar um pouco, isso aqui era uma maneira de ganhar vida. Era uma maneira dele ativar a Spellstone dele, né? E também de ativar a Spellstone. E também teve o Ovo de Escaravelho, que é um lacaio comum, de 2 de mana, 0/2, que tinha o último suspiro, evoque 3 escaravelhos 1/1. Isso aqui rodou no Zulok. Zulok era muito bom. Isso aqui era um bom... Não exatamente agora, mas depois, quando chegar a Sessão da Sombra com o Ser, o Warlock vai ganhar um card bom que ele destrói um lacaio inimigo e gera servos. Aí esse aqui era um bom alvo, o Zulok. Verdade. Inclusive, o Zulok lá na frente, ele vai ganhar a versão Highlander Zulok, que rodava esse ovinho aí. Custo 3, eu vou falar do Competidor Mascarado, 2/4. Grito de guerra, se você controlar um segredo, lance um segredo do seu deck. Então entrava aí nos decks Secrets do Muito bagulho. bom. Principalmente Secret Hunter. Curva perfeita de Secret Hunter. Jogava um segredo no turno 2, turno 3 eu jogava o Competidor Mascarado. Exatamente. Delícia de carta. Custo 4, eu vou falar do Murloc, Gostapina. 3/2, ele tem como último suspiro comprar 2 Murlocs do seu deck. Então eu vi em decks de Murloc. Não lembro se na época ou futuramente, de vez em quando aparecia esse daí pra dar uma compra, né, mais específica de Murlocs no seu deck. O Xamã, ele vai utilizar esse Murloc aí quando chegar um deck de Murloc mais pra frente, não é agora.
Esse Murloc, ele vê jogo também no Milrogue, né? No livre, para você poder comprar um oráculo. E eu rodei também do meu deck que eu tinha de Xamã no livre com o Murloc Xamã, né? Eu rodava esse Murloc porque precisava de compra de cartas, só que aí depois ele perdeu espaço para outros cards. 5, eu vou falar dele. O antigo campeão. 1/1, grito de guerra, evoque o manda-chuva 5/5. Esse aqui entrou mais pra frente no Xamã de missão lá, do poder de heróico evoluir e do poder heróico que ativava o grito de guerra 2 vezes, né? Então ficava 2 5/5 na mesa e 1/1. Vou falar também do outro custo 5, que ele entrou para poder cauterar o Paladino Ímpar. Foi o Calcinador Presa do Dragão. Era um dragão, 5 manos, 3/6 comum, grito de guerra, causa 1 de dano a todos os outros lacaios. Pra limpar os tokens, né? Limpava os tokenzinhos. O custo 6 rodou o Mestre Mojuzir, só tem essa carta. É um lacaio lendário, custo 6, 5, 5, e o grito de guerra, cada jogador fica com 5 cristais de mana. Então ele reseta as manas para custo 5. Ele entrou na época em que os decks OTK estavam dominando o meta. O meta, depois a gente vai falar melhor, né? Ele foi dominado tanto pelos mesmos decks que já existiam de par e ímpar, quanto por decks OTK. E ele servia para counterar esses decks que se valiam assim, para usar combo de 10 de mana e tal. Já mencionaram Shivala Paladino, mas tinha outros, tinha muitos envolvendo o Sacerdote, aquele Clone Priest e tal, e vários outros. Ele servia muito, era uma carta de muita disrupção. Nossa, eu nunca vi essa carta, mano. Eu tinha, isso rodava até também no Bruxo Pávio. É porque ela era uma carta tech, entendeu? Se você não tivesse enfrentando muito deck OTK, você não botava ela no deck. Então ela é uma carta lendária, que já é cara, e aí pouca gente fazia, e ela entrava talvez se você estivesse enfrentando muito deck OTK, entendeu? Aí ela não rodava nas principais versões dos decks, não. Custo 7, eu vou falar do dragão Incendiador de Torcida. 7/4, se tiver um dragão na mão, cause 7 de dano a um lacaio inimigo. Tentei rodar. Cara, assim, toda expansão que sai eu tento fazer um Dragon Priest, tá ligado? Com os dragões que eu tenho disponíveis. Isso aqui rodava no colocar. Guerreiro Ímpar. Você rodava uma cópia dessa no Guerreiro Ímpar, porque ele queria controlar muito esse dragão que era mais para controlar o campo, né? E tirar grandes ameaças. A gente tinha também... Eu vou falar desse card por causa de um deck específico do Druida no livre. Que é 7 manas 5/10. Aliás, não é esse card não, tu é doido, né? Sim, pô. Eu vou falar do outro, então. É esse. É esse, caralho. É esse? É. Fala. Que você usa as abelhas nele? É ele mesmo. Isso. Pronto, então é o Destroçador de Defesas. Que eram 7 manas 5/10. Massacre, dobra o ataque deste lacaio. E aí como é que você faz? O druida ele tem um feitiço que ele gera 4 abelhinhas que você escolhe o alvo que você quer atacar, né? E aí você joga isso na mesa, joga essas abelhas em cima dele, ele vai dobrando a vida, e depois você usa o ataque, desculpa. Vai dobrando o ataque, fica gigantesco o ataque, aí você usa aquele feitiço lá de Geringonça, que você dá mais um e ganha de armadura o equivalente ao ataque do Minion, né? E aí o druida faz lá 2.000, 3.000 de armadura. E te mata de tédio, né? O druida é assim. O último custo 7 que rodou foi o Urso Guerreiro Amani. Ele é uma fera 5/7 que tem rapidez e provocar. Então ele entrava já batendo, já tirando alguma coisa. Ele viu o jogo no Guerreiro Ímpar em algumas versões, mas principalmente no Caçador de Último Suspiro. Porque aí ele podia evocar ele já no deck e ele já entrava batendo, já entrava trocando, já protegendo porque ele tem provocar. Era uma fera muito boa. Vou falar também só mais um do custo 7. A Segurança de Multidão, que é um 7 manas 2/7. Isso. Provocar custa 1 a menos para cada lacaio inimigo. Essa menina aqui, ela viu muito... Ela não vai ver jogo agora, ela vai ver jogo lá na frente com o Mago. Que o Mago ganhou um feitiço, na época era 3, que você destruiu o lacaio e evocava 2 cópias dele, que hoje é custo 4, não lembro o nome exato agora. É o Chamado do Conjurador. Pronto, Chamado Conjurador.
nesse momento, o mago, na época, o meta tinham muitos minions na mesa. E o mago conseguia jogar isso bem barato e você conseguia evocar 2 custos 7, né? Com o chamado Conjurador. O mago usava esse card aqui. Custo 8, o Cavacovas. Livro de guerra. Receba os efeitos de último suspiro de 3 lacaios aliados mortos nessa partida. Tínhamos decks de último suspiro na época. Acho que só no livro, eu acho. O Hunter, o Priest e tal. E ele é 8/5. Então talvez desse pra encaixar. Tô chutando porque eu não vi, vocês viram? Deck meme. Isso, deck meme. Tinha um deck lá que era o Paladino Infinito, né? Que você nunca comprava, nunca entrava na fadiga, porque ele ia toda hora entrando de volta pro deck. Mas só o deck meme. Usa inclusive uma carta comum de Rastakhan também. Que o último suspiro é embaralhar o lacaio de volta no deck com todos os buffs que ele recebeu. E aí o Cavacovas ficava com 1000 últimos suspiros e ficava gigante. É um deck legal pra se divertir assim, mas bem meme. Não tem força competitiva não. E no custo 8 também tinha o 2/14, o Impositor Mashog, que ele tinha provocar escudo divino. Quem usou ele aqui? Nosso querido Anduin. Dobra. Ficava usando isso aqui naquele deckzinho lá dos clones, de ressuscitar. Ele gostava muito desse lacaio aqui. Na verdade ele via jogo no Wall Priest, né? Isso, é chamado Wall Priest. Wall Priest. Sacerdote Muralha. Que aí também em alguns até rodava o combo de dobra-dobra. Por causa da vida dele. Exatamente. Mas era um lacaio, era um deck de provocar. Se baseava em ter um monte de lacaio de provocar. Por isso que o nome é Wall. De muralha, né? Na época até o povo mangava do Trump. É verdade. Trump Priest. Trump Priest. De custo 9 tem só um lacaio lendário que viu bastante jogo. Que foi a Undasta. Ela era custo 9, 7/7 fera. Tem rapidez e o massacre dela evoca uma fera da sua mão. Ela viu muito jogo no Guerreiro Ímpar e viu muito jogo principalmente no Caçador de Último Suspiro, porque você conseguia evocar ela do deck ou puxar ela da sua mão e ela já entrava batendo e possivelmente já trazia outra fera, que normalmente era um Urso Guerreiro Amani, que aí já limpava outra coisa também. Ou então um Rei Mó, né? Ou um Rei Mó e Face, né? A Undasta, inclusive a arte dela aqui parece lá a evolução lá do Digimon lá, o Wargreymon. É mesmo. É mesmo. Verdade. Custo 10 é o Haka, o Esfola Almas, que era um 9/6, e o último suspiro coloca um sangue corrompido no deck de cada jogador. Esse sangue corrompido era um feitiço que ele era lançado ao comprar. Você comprava, né? Tem vários feitiços assim, que ele causava 3 de dano em você, e você colocava mais 2 cópias desse dentro do seu deck. Na época que o pessoal tentou rodar no Paladino, isso aqui, por quê? Porque você enchia o seu deck e o deck do oponente desse sangue corrompido, e aí no caso do Paladino você jogava o Príncipe Lian, né? Lian. Era o Isso mesmo. Pronto. Aí você transformava esses cards de custo 1, que eram os sangues corrompidos, em lacaios lendários. E o oponente ficava com um deck cheio de sangue corrompido. Mas não deu muito certo, não. Era muito lento. Ela viu mais jogo no Druida. Que conseguia... O Druida tinha aquele pacote combo, né? Que a gente até comentou em outros episódios. Aí eram vários decks combo do Druida que ele conseguia fazer com as mesmas cartas, só que com finalizadores diferentes. E o Haka era um desses finalizadores. Ele conseguia encher o deck do cara de sangue corrompido, forçar o cara a comprar com naturalizar, e aí dar 1 milhão de dano dele com sangue e com fadiga, né? Esse card ele tem um lore muito bom, que daria um episódio só só sobre essa história, mas ele faz parte da praga do World of Warcraft. Era um jogador que foi lá enfrentar ele, e ele tinha essa mecânica de você ficar envenenado e ficar tomando dano e tal. E por um bug, esse jogador continuou com essa maldição até sair. E aí foi infectando todo mundo e tal. Inclusive, foi objeto de vários estudos de epidemiologia dentro da área de medicina e tal. E foi, assim, serviu como um modelo, um mini modelo, assim, porque os jogadores começaram a se comportar igual as pessoas da vida real quando tem uma pandemia, né? Como tá rolando agora. Então, boa parte do nosso conhecimento de pandemia veio dessa história. Mas isso daria só um episódio só disso.
Depois, se quiser, a gente grava aí. Você tá falando que essa carta é o Coronavirus? Inclusive tem um card back que é isso, né? Que é o coronavírus, é aquele vermelhinho com azul que você, se você tiver com esse card back e jogar com alguém que não tem, você passa esse card back pra outra pessoa, como se fosse o coronavírus. Esse Coronavirus tá entre nós desde sempre, né? Nunca vimos. Agora fodeu. Agora que falamos sobre as cartas, tiramos leite de pedra aí, né? Pra falar sobre cartas relevantes. Dá uma faladinha nos decks. Eu joguei bem pouco nessa época, tanto que eu não lembro muita coisa, como vocês viram aí. O que eu mais joguei foi Hunter mesmo. Joguei de Spell Hunter e de Beast Hunter. Foram os meus dois principais decks na época dessa expansão aí. O Spell Hunter dispensa comentários, né? Ele já vinha tomando corpo há um bom tempo, né? Acho que desde Ungoro, se eu não me engano. Desde Kobolds. É Kobolds? É, uma das duas. Quando lançou a arma lendária. Vem tomando corpo, vem adquirindo novas cartas. E aqui adquiriu o Zuldin, que foi muito interessante. Em A Seção das Sombras vai adquirir mais alguns feitiços interessantes lá, Manticora e tudo mais. E o Beast Hunter também, eu sempre... O paralelo ao Dragon Priest ali, o deck de fera de Hunter eu sempre tentei montar também durante as expansões aí. E aqui ele ficou bem legal, esse chamado do mestre dava um gás muito bom pro deck. Enfim, foram os meus principais, só esses dois na época. Eu joguei basicamente de Paladino Ímpar, jogava muito, foi um deck engraçado, não, um deck que eu gosto, como o Rafa gosta, é um deck que eu usava para chegar no rank 5. Né, na época eu chegava ali no rank 5. Joguei muito, gostava do Mid-Range Hunter, né, que é esse que o Hugo falou, que é o Beast Hunter. E joguei muito também com o Paladino de Ira Sagrada, né? Que aqui foi o começo dele, ele vai ficar mais forte um pouquinho mais pra frente. Gostava muito. E também jogava de Zulok, né? Zulok, embora não tivesse tão forte, gostava de jogar Zulok. Sempre gostei, é um deck que eu gosto bastante. A Rastakhan foi quando eu comecei a jogar competitivamente. Até então eu só jogava pra zoar, assim, tinha decks mais autorais e tal. E eu joguei com muitos decks aqui. Eu joguei com 3 decks de 4 do Caçador, né? Na época Caçador tinha 4 decks bem diferentes e os 4 bem fortes. Tinha o Spell Hunter, tinha o Beast Hunter, que o Hugo já falou, que eu também gostava muito dos dois. E tinha o Caçador de Último Suspiro, que era bem forte e, assim, era um dos decks mais opressores que tinha. No geral, Rastakhan foi um meta bastante de late game, né? Era um meta de você sobreviver e você conseguir gerar muito mais valor que o seu oponente. Não era um meta de tempo, de agressivo, como a gente tem hoje. E o late game do Caçador de Último Suspiro era fenomenal, assim, era muito legal de jogar, era um estilo, um deck de Hunter de controle, era muito bom. E o outro deck que surgiu depois, né, assim, ele surgiu já pro final da expansão, foi o Caçador de Segredos, o Secret Hunter. Esse eu não joguei, mas ele foi, assim, foi uma força importante no meta. Ele surgiu do nada e foi pra Tier 1 e permaneceu até rotacionar mesmo, era um deck muito forte. Também joguei muito de Paladino Ímpar. Caralho, jogou pra caralho. Inclusive, tu falando do guerreiro. Tu foi falar do Caçador de Segredos. Ele foi. Eu peguei. Foi a minha segunda vez que eu peguei lenda. Foi usando esse Caçador de Segredos que ficou realmente muito forte. Antes dele rotacionar, pra mim era um deck extremamente bem curvado, bem opressor. Era difícil a pessoa conseguir responder. Enfim. O Caçador de Segredos ele fica realmente muito forte um pouquinho mais pra frente. Outro deck que eu joguei muito, como o Daniel comentou antes, foi o Paladino Ímpar. É um deck que eu gosto muito. Não é um deck saudável, né? É um deck muito tóxico. Mas se eu pudesse, se tivesse uma votação assim para excluir a Baco do jogo, eu votaria sim, mesmo que custasse um deck que eu gosto muito, mas é o necessário. E o deck, ele foi responsável pela maioria das minhas vitórias de Paladino, se não todas. Foram perto de 400 vitórias de Paladino que eu tenho hoje, quase todas de Paladino Ímpar, que eu jogo até hoje no modo livre, foi responsável pelo meu primeiro lenda também. Um deck que eu gosto bastante, um deck mais agressivo que eu já joguei. E também joguei com um
deck autoral meu, o Dragon Priest com dobra-dobra. Esse o Hugo iria gostar de ter jogado com ele. Olha. Era um deck muito, muito forte nesse meta, porque o meta era composto de Control Priest e Clone Priest, né, de OTK. Aí você, como tá jogando com esse deck off-meta total, ninguém esperava que viesse um combo de dobra-dobra do nada. Aí era bem fácil de surpreender os oponentes e matar assim de uma vez, e era muito forte. Eu cheguei no rank 2, na metade do rank 2 mais ou menos. Aí o mês acabou e o deck rotacionou no outro mês, e infelizmente eu não tive como pegar. Mas foi um deck assim, eu saí do rank 5, 0 estrelas, até o rank 3... 4 estrelas sem perder, invicto. Porra, aí sim. E partidas assim, super variadas, com os mais diversos decks. Era um deck muito, muito forte que ninguém tava jogando. E eu sair varrendo, mas infelizmente chegou no rank 2, eu comecei a pegar uma galera mais experiente, ficou mais meio a meio. Eu tava conseguindo subir, mas bem mais devagar. E aí não deu, o mês virou. E com isso terminamos de falar sobre o ringue do Rastakhan, essa expansão aí que teve pouco brilho, né? Mas enfim, dá pra tirar ali umas 5 cartas que foram usadas. Se você curtiu o episódio, manda feedback pra gente, coracãodepedra.podcast@gmail.com, página no Facebook, página no Instagram, só procurar, você vai achar, todo episódio eu falo. Então você já está por dentro do que é, não preciso repetir toda vez. É isso, agradeço aos meus amigos Rafael e Daniel. E valeu, Hugo. Foi mal. Não, pode falar. Eu pensei que era pra falar. Pode falar. É que eu falei. Cortou o cara. Não, então, porra. Pode falar. É que assim, eu nunca sei se eu tenho que dar o input. Cortou no grito, falar. Pô. Valeu, tá bom. Eu nunca sei se eu tenho que dar um input pra vocês falarem, ou eu fico quieto e aí você já chega falando. Hoje você chegou falando, tá ligado? Aí eu cortei sem querer. É sempre um mistério, né, esse menino. É foda. Vai, fala aí. Vamos lá, pois valeu, Hugo, valeu, Rafa. Não, eu quero empolgado grito, igual tava. Pois valeu, Hugo, valeu, Rafa. Não foi igual, não volta. Não, porque agora valeu, Hugo! Perdi a emoção. Porra, mas enfim. Valeu, Hugo, valeu, Rafa. Foi legal falar sobre essa expansão, embora não tenha tido tanto impacto. Relembrei de um deck que eu gosto, o nascimento de um deck que eu gosto muito. E é isso, a gente vai estar, inclusive, falando de hoje, né? A gente está em março de 2021. Essa é a última expansão que a gente vai falar do livro, né? A próxima, teoricamente, seria do padrão se a gente gravar, né, antes de rotacionar. É sempre um prazer conversar com vocês aqui sobre Hearthstone. Essa expansão, mesmo sendo essa bostinha, ela traz muitas boas lembranças de muitos jogos assim que eu tive inesquecíveis, porque foi quando eu comecei a jogar de verdade o jogo, com decks meta, pra pegar lenda mesmo, pegar rank alto, enfim. Tenho boas lembranças dessa expansão, mesmo ela sendo tão ruim. E valeu, como eu disse, sempre um prazer conversar com vocês aqui, com a galera aí ouvindo com a gente. Show de bola. Então, não percam o próximo episódio, que a gente vai falar de uma expansão que eu gosto muito, uma das minhas favoritas, que é Ascensão das Sombras. Essa daí que foi a 11ª nova expansão lançada para o Hearthstone. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, até mais, fiquem com tudo e fui!